Olá, pessoal, tudo bem? Terceira série do ensino médio. Pessoal, essa aula de hoje, ela veio para a gente estar discutindo, né, e tentando explicar para vocês como resolver cada questão da prova, ok? Qualquer dúvida que não entendeu aqui, podem ir lá, que todas as videoaulas ainda estão lá no canal que eu abri lá no YouTube só para deixar isso daí, né? Só essas videoaulas lá, para qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, ir lá, assistir assim que for preciso. Depois, se mesmo assim não entendeu, podem me procurar que eu estarei à disposição, tá bom? Gente, então vamos lá? Primeira questão, né? Primeira questão da prova. Ah, cliquei demais. Então, ó, primeira questão da prova. Deixa eu voltar aqui. A primeira questão da prova, pessoal, trata-se de números complexos, né? Sabendo que temos dois números complexos, o número complexo Z, que é menos 2 mais 3i, e o número complexo W, que é 2 menos 7 menos 2i. Determine os números complexos resultantes de letra A, Z mais W, letra B, Z menos W, letra C, Z vezes W, letra D, Z dividido por W. Então, olha o que a gente vai fazer aqui, pessoal. Primeiro, para somar dois números complexos, nós vamos somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Nós vamos somar o 2 negativo mais 7 e o 3 mais 2 negativo. E como a parte imaginária vai ficar do lado separadinho lá, ok? Do lado de fora, do parênteses, que vai acontecer a soma. Então, nós vamos, na soma, vamos somar parte real com parte imaginária com parte imaginária. Na subtração, nós também vamos fazer a mesma coisa. Mas em vez de somar, nós vamos subtrair. Então, vai ficar, vou subtrair parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Vai ficar menos 2 menos 7 mais 3 menos 2. E, então, nós vamos somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, ok? Na subtração, vamos subtrair parte real com parte imaginária com parte imaginária. Ah, Diógenes, você não aprofundou muito. Não, porque tem uma videoaula falando só sobre adição, subtração e multiplicação de números complexos, né? Qualquer coisa, só vocês irem botar lá no canal e verificar isso, ok? É muito fácil, tá muito tranquilo. Já falamos, corrigimos exercícios sobre isso. Olha aqui, gente. Nós vamos falar agora, na letra B, sobre produto. Eu vou multiplicar o Z vezes o W. Eu dei um exemplo aqui do Z1 vezes Z2 que não são esses mesmos números. Por quê? Porque com esse exemplo nós vamos explicar apenas como que faz. Olhem aqui, gente. Para multiplicar dois números complexos, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Isto é, vamos multiplicar todos os elementos do primeiro número complexo com todos os elementos do segundo número complexo. Então, vou multiplicar o 2 vezes menos 1, mais com menos, menos, 2 vezes 1, menos 2, e o 2 vezes 6i, mais, né, porque mais com mais é mais, 2 vezes 6i, 12i. Multiplicamos o 2 com menos 1 e o 2 com o 6i. Agora está na hora da gente multiplicar o 3i vezes menos 1 e o 3i vezes 6i. 3i vezes menos 1, mais com menos, menos. 3i vezes 1, menos 3i. Então, ficou menos 3i. Olhem aqui. 3i vezes 6i mais com mais, mais.
3i vezes 6i. 3 vezes 6, 18. I vezes i ao quadrado. 18i ao quadrado. Gente, apareceu 18i ao quadrado. Nós sabemos que nos números complexos, a parte i ao quadrado vale menos 1, né? Então, i ao quadrado é menos 1. Então, vamos substituir o i ao quadrado por menos 1. Ok? Ó, menos 2. Não tem nenhum outro número real. Então, vai colocar menos 2. 12i menos 3i. Vai dar 9i. E 18 vezes menos 1. Por que menos 1? Porque o i ao quadrado eu substituí por menos 1, ok? Agora eu vou multiplicar o 18 vezes menos 1. Copio menos 2 mais 9i, né? 18 vezes menos 1 mais com menos, 18 vezes 1, 18. Então, ficou menos 2 mais 9i menos 18. Agora, deu dois números, ó. 2 menos 2 negativo menos 18. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então, vai dar 18 mais 2, 20. Então, os dois são negativos. Então, deu 20 negativo mais 9i. Ok? Então, essa daqui é a multiplicação de números complexos. Para você multiplicar o número complexo Z com o número complexo W, você vai ter que efetuar a propriedade distributiva entre esses dois números complexos. E no lugar do i ao quadrado, você vai substituir ele por um negativo. Ok? Desculpa. Agora, letra C, né? D. A letra D falou que eu quero para a gente dividir o número complexo Z pelo W. Então, vou pegar o número complexo Z e vou dividir pelo W. Vai ficar menos 2 mais 3i dividido por 7 menos 2i. Peguei esse exemplo aqui para a gente exemplificar e não responder, né? Só para pegar como exemplo. Na divisão entre dois números complexos, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O que seria o conjugado do denominador? O denominador aqui não é 1 menos i? O conjugado é o número complexo, mas com o sinal do meio trocado. Como assim? Aqui não está 1 menos i, o conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Então, vai ficar 1 mais 3i vezes 1 mais i, 1 menos i vezes 1 mais i. Olha, aqui virou uma multiplicação de dois números complexos. Então, de novo, propriedade distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes i, 1i, que é a mesma coisa que 3i vezes 1, 3i. 3i vezes i, 3i ao quadrado. Colocamos 3i ao quadrado no lugar de menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3, né? 1 menos 3, menos 2. 1i mais 3i, 4i. Aqui embaixo, pessoal, no denominador, virou a propriedade do produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como que é o produto da soma pela diferença dos dois termos? Eleva o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Qual é o primeiro termo? 1. Mais o segundo termo ao quadrado, i ao quadrado. Então, ó, 1 ao quadrado, 1, menos i ao quadrado, que é menos 1. Então, vai ficar 1 menos menos 1, menos com menos, mais 1 mais 1, 2. Então, 2i, 2 negativo, mais 4i dividido por 2. Não dá para simplificar o menos 2 com 2? Dá. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, ficou 1 menos 1 mais 2i. Ok? Então, é assim, pessoal. Soma de dois números complexos. Soma parte real com parte real, imaginária com imaginária. Subtração, subtrai parte real com parte real, imaginária com imaginária. Multiplicação de números complexos. Aplica-se a propriedade distributiva.
Divisão de números complexos. Multiplica tanto o numerador quanto o denominador formado por essa divisão e multiplica ambos pelo conjugado do denominador. Ok? Pessoal, questão 1 respondida, né? Questão 1 a gente fez aí. Questão 2, gente. A questão 2 pediu para vocês estarem determinando, né? O módulo, né? Pediu para estar determinando o módulo do número complexo de A, B, C e D. O módulo do número complexo, pessoal, é determinado por essa equação matemática aqui, ó. Z é igual a ao quadrado mais B ao quadrado dando a raiz quadrada. Isso é, módulo de Z é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quanto que é, então, no lugar do A, vamos colocar a parte real, no lugar do B, nós vamos colocar a parte imaginária. Por exemplo, ficaria assim, ó, módulo de Z na letra A aqui, né? Módulo de Z é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, 20. Raiz quadrada de 20 é exata? Não. Raiz quadrada de 20, ela não é exata. Se a raiz quadrada de 20 ela não é exata, então pode deixar ela no lugar, ou então você pode fatorar, que vai dar 2 raiz quadrada de 5. Ok? Mas se quiser deixar a raiz quadrada de 20, eu aceito. Então, na letra C, B, você vai utilizar menos 10 mais 15, e assim vai em cada uma dessas, ok? Então, essa aqui, ó. Na letra B, no lugar do A, você vai colocar 10 negativo. Na letra B, o 15. Na letra C, no lugar do A, você vai colocar 12. Na letra B, no lugar da letra B, o menos 5. Na letra D, no lugar do A, você vai colocar raiz quadrada de 5. No lugar da letra B, você vai colocar raiz quadrada de 11. E assim vai. Questão 3. Determine o argumento do número complexo em cada caso abaixo. O que é argumento, né? Quando a gente estudou sobre representação trigonométrica do ângulo do número complexo, nós vimos que ele pode ser representado por um segmento de reta no plano de Argand-Gauss, né? O plano de Argand-Gauss é o plano que representa o número complexo. O número complexo, esse segmento de reta, ele forma um ângulo com eixo x. Um ângulo com eixo x. E esse argumento é esse ângulo. Como encontrei esse argumento? Primeiro, vou pegar como exemplo aqui, ó. 2 mais 2i. Esse é o número complexo. Primeiro passo, encontra o módulo do número complexo. Qual é o módulo do número complexo? É essa fórmula, ó. Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Parte real 2 mais parte imaginária 2. Então vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Raiz quadrada de 8 não é exata. Então a gente vai ter que decompor ela em fatores primos e simplificar. Para achar o argumento, você sempre tem que simplificar para dar certo, tá bom? Então, raiz quadrada de 8 simplificando, pessoal, vai dar 2 raiz quadrada de 2. Ok. O seno do argumento é a parte imaginária sobre o módulo que a gente acabou de achar. Então, o seno do argumento é a parte imaginária sobre o módulo. Qual é a parte imaginária? 2 sobre o módulo, que vai dar 2 raiz quadrada de 2. De imediato, a gente já simplifica esse 2 com esse 2. Sobrou apenas 1 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 pode ficar no denominador? Não pode. Então, eu racionalizo. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Nono ano isso daqui, pessoal. Então, ó, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2.
Então, o seno do argumento é raiz quadrada de 2. Cosseno do argumento é a parte real sobre o módulo. Qual é a parte real? 2. Qual é o módulo? Qual é o módulo? 2 raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 2. Olha, foi a mesma coisa. Então, a gente só coloca o resultado. O seno é positivo, o cosseno é positivo. Está em qual quadrante? Onde o seno e o cosseno é positivo? Primeiro quadrante. No primeiro quadrante, né? Qual é o valor do ângulo onde o seno é raiz quadrada de 2, o cosseno também é raiz quadrada de 2, o ângulo de 45 graus. Então, o nosso argumento é o ângulo de 45 graus, pois no primeiro quadrante é o ângulo cujo o seno e o cosseno resulta em raiz quadrada de 2. A gente não pode esquecer de duas coisas para fazer esse exercício. Dele saber em qual quadrante o seno e o cosseno são positivos e negativos, e a relação dos arcos simétricos. Porque, por exemplo, vamos supor que os dois, o seno e o cosseno deram negativo, está lá no terceiro quadrante, né? Aí você tem que achar o simétrico. O arco simétrico é o correspondente lá no primeiro quadrante, né? Então, para fazer isso, vocês eu passei exemplo isso nas videoaulas, qualquer dúvida vocês voltam lá e assistam. E eu dei uma aula só de explicação sobre arcos simétricos também, tá bom? Qualquer coisa a gente tá aí, tá? Qualquer coisa, foi lá, assistiu a videoaula, foi lá e não entendeu, me procure que eu vou procurar auxiliar vocês na melhor parte possível. Você achou o argumento e encontrou você achou o argumento e encontrou um módulo. Agora, de cada um lá na questão 3. Agora, na questão 4, pediu para você encontrar, né? Na questão 4, pediu para você encontrar a representatividade de cada número complexo da questão 3 da sua forma trigonométrica. Pediu para você representar cada número complexo do exercício 3 na sua forma trigonométrica. Para representar esse número complexo na forma trigonométrica, nós sempre vamos utilizar o seguinte. Z é igual a ρ. O que é o ρ? É o módulo, que você já encontrou lá na questão 3, que é igual a cosseno do argumento, mais I vezes o seno do argumento. Como que seria esse número complexo aqui, ó? Então, Z seria ρ. ρ seria o nosso módulo, que seria 2 raiz quadrada de 2, abriu parêntese, cosseno de 45 mais I seno de 45. Pronto. É só substituir, você não vai resolver nada. No lugar do ρ, você vai colocar o módulo que você encontrou lá na questão 3, e no lugar dessas letras aqui, você vai colocar o valor do argumento. Por isso que eu falei, pegando o exemplo lá da questão 3, novamente. O módulo, né, 2 raiz de 2, então vai ficar 2 raiz quadrada de 2 vezes, abriu parênteses. E qual que é o argumento? Não é 45 graus? Então vai ficar cosseno de 45 mais I seno de 45 graus. Ok? Pronto, questão 5. Partimos para a matemática 2. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 3 e 5 e é paralela à reta menos 8 mais 2y menos 10, que é igual a zero. Gente, o que acontece aqui? Olha, ao desmembrarmos a equação, né, do coeficiente angular, nós temos isso daqui. Y menos y0 e m é igual a mx menos x0. Primeiramente, nós sabemos que essa reta que passa por esse ponto, ela é paralela a essa reta. Então, elas possuem o mesmo coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Quando você encontra a equação reduzida, isto é, você isola o y, né?
quando você encontra a equação reduzida, você isola o y, onde você vai isolar essa daqui, o y da reta R, e o coeficiente angular vai ser o número que vai acompanhar, né, o x. Você vai isolar o y, e o coeficiente, depois que você isola o y, o coeficiente angular vai ser o número que acompanha o x. Uma vez que vocês fizeram isso, como as duas retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, nessa equação, você vai colocar o coeficiente angular que você encontrou na reta R. Por quê? As duas são paralelas. Se elas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, M vai ser o mesmo coeficiente angular da reta R. No lugar do y0, você vai colocar o y do ponto que a reta passa, que vai ser 5. Então, vai ficar y menos 5, que é igual ao coeficiente angular da reta R vezes x menos x0. No lugar do x0, você vai colocar o 3, certo? Então, vai ficar 3. Menos 3. Então, y menos 5 é igual a m, que é igual ao coeficiente angular da reta que você vai ter encontrado, que vezes x menos x0. Você vai aplicar a propriedade distributiva aqui, onde vai multiplicar o valor do coeficiente angular por tudo que está dentro do parêntese. E como o exercício pediu a equação da reta S, né? Como o exercício pediu a equação da reta S, você vai isolar o y dessa equação aqui também. Por quê? Porque depois que você fez isso, o y0 está menos, passa para o outro lado, fica mais, faz as contas necessárias e encontrou a equação reduzida. Porque o que é a equação reduzida? É nada mais, nada menos que a equação geral com y isolado. Só isso. Então, é só fazer isso nessa questão. Ok? Lembrando-se que equações retas paralelas sempre possuirão o mesmo coeficiente angular. Questão 6. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto menos 1 e 3 e é perpendicular à reta R. Então, é perpendicular à reta R. Se é perpendicular à reta R, né? Então, se ela é perpendicular à reta R, significa que se eu multiplicar o coeficiente angular e linear dessas duas, se eu multiplicar o coeficiente angular e multiplicar da reta R, perdão, vou ter o foco, se eu multiplicar o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S, o resultado deles vai ser igual a menos 1. Então, vamos chamar o coeficiente angular, né, da reta S de M e W coeficiente angular da reta S, R. Se nós isolarmos o Y, nós vamos encontrar o coeficiente angular da reta R, que vai ser o termo que vai acompanhar o X. Então, vai ficar M vezes né, que vai o coeficiente angular que vai dar 3, que é igual a menos 1. Tá multiplicando, passa aqui dividindo, tá, encontrou o coeficiente angular da reta R. Da reta S, uma vez que você encontrou o coeficiente angular da reta S, você vai substituir aqui. Substituiu no lugar desse M, onde tem y0, você vai colocar o y do ponto em que a reta passa, que é o 3. Onde tem x0, você vai colocar aqui, que vai ficar menos 1. Então, vai ficar y menos 3 é igual ao coeficiente angular dessa reta, que é 1/3, menos 1/3, perdão, menos 1/3 vezes x menos menos 1. Jogo de sinal, aplica a propriedade distributiva, ok. Depois que fez isso, o exercício pediu a equação reduzida. Para ser a equação reduzida, você vai ter que pegar o valor do y0 que está menos, passar para o outro lado ficar mais, porque a equação reduzida
é o y isolado. Então, você vai pegar o 3 negativo e passar para o outro lado, vai ficar 3 positivo. Aí você vai somar e vai encontrar a equação reduzida. Ok? Questão 7. Qual é a soma dos coeficientes linear e angular da reta R da questão 5? Olha, você encontrou lá, né, a equação reduzida da reta. M é o coeficiente linear. N é o coeficiente angular. Opa, M coeficiente angular, N coeficiente linear. Na questão 5, então, para você pediu a soma, né, dos dois coeficientes. Então, você vai pegar o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, e somar com o coeficiente linear, que é o número que está sozinho. Letra B, pediu o produto dos coeficientes angular linear da reta R. Como você já teve que encontrar lá, né, para encontrar o coeficiente angular da reta, lá na questão 6, aqui você vai pegar o coeficiente angular da reta R, lá da questão 6, e multiplicar pelo seu coeficiente linear, isto é, vai pegar o número que está acompanhando o x e vai multiplicar pelo número que está sozinho. O resultado dessa multiplicação será o resultado da letra B. Qual é a distância do ponto P a uma reta R? É uma reta que passa pelos pontos A, B, aqui. Gente, olha aqui. Eu dei um exemplo aqui. Para achar a distância entre um ponto e uma reta, né? Um ponto e uma reta, vamos ter que utilizar essa fórmula, onde é o módulo de A vezes o x do ponto em que a reta está distante, mais B vezes o y em que o ponto da reta está distante, mais C, isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que seria A? A é o termo na equação geral. Então, aqui é a equação geral, ok? É o termo em que acompanha o x da equação geral. É o número que acompanha o x da equação geral. Nesse caso aqui, ó, como ele deu os dois pontos, a gente sabe, né? Formamos uma equação de ordem 3 por 3, x e y, x2, y1, x3, y... Ah, mas não é o mesmo. Claro que não, né? Isso daqui é um exemplo. Encontramos o determinante, diagonal principal positivo, diagonal secundária negativa, fizemos os cálculos necessários, chegamos no x mais y menos 3 igual a 0. Nesse caso, o A seria 1, o y também seria 1 e o C seria menos 3, né? Aí, o que acontece? Se fosse esse caso, onde tem A, ficaria 1 vezes 1 mais 1 vezes 5 mais 3. Isso dividido por 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Então, você vai montar, né, uma matriz de ordem 3 por 3, onde vai ficar x, y, 2, 5, 3, 7 e a terceira coluna composta apenas por 1. Encontro o determinante, que a gente já falou bastante sobre isso. Encontrou a equação geral. No lugar do A é o número que acompanha o x, no lugar do B é o número que acompanha o y, o C é o número que fica sozinho. Joga na fórmula, x0 e y0 é o ponto que estão distantes. Faz os cálculos necessários, se for preciso racionaliza, se não for preciso não racionaliza. E chegou na distância, ok? Gente, todas essas atividades têm algo parecido explicado nas videoaulas. Então, qualquer dúvida, só ir lá, reassistir as videoaulas, procurem fazer isso. Caso não consigam, aí eu estou aqui à sua disposição, ok? Em horário de aula, em apenas horário de aula, tá bom? Tchau, pessoal. Se cuidem e boa prova.